Isso é algo que aconteceu com um amigo e comigo enquanto estávamos sozinhos em casa. Toda vez que conto essa história, ainda choca a todos na sala. Era o verão de 2021 e eu morava com minha mãe na época, que trabalhava como enfermeira. Vale ressaltar que a Covid ainda estava rampante na época, então isso significava que ela tinha muito trabalho quando se tratava de tratar pacientes. Isso resultou nela não estar em casa grande parte do tempo, o que significava que eu teria a casa só para mim. Uma noite, minha mãe estava no trabalho como de costume e eu estava em casa entediado. Liguei para meu amigo Chris e perguntei se ele queria vir. Eu não podia receber ninguém em casa, mas sendo o adolescente jovem e rebelde que eu era, é claro que não me importei. Como Chris morava na próxima cidade, não demorou muito para ele chegar. Jogamos basicamente todos os jogos que eu tinha, desde Call of Duty até GTA, enquanto comíamos muitos lanches e pizza. Conforme a noite avançava, começamos a assistir alguns filmes e meio que ficamos entediados, sem saber o que fazer. Chris sugeriu que subíssemos e filmássemos alguns vídeos engraçados para o YouTube. Não sabíamos muito o que filmar, então comecei a gravar Chris fazendo cambalhotas na cama, pensando que seria um bom conteúdo. Lembre-se de que éramos adolescentes tolos e isso era o tipo de coisa que nos divertia. Diria que gravamos um ao outro fazendo a mesma coisa, quando decidimos encerrar por ali e editar nossa filmagem no computador. Nesse ponto, estávamos transferindo a filmagem para o computador quando percebi algo em uma das imagens que achei estranho. No armário do andar de cima, ao lado da cama, eu podia ver algo na moldura da porta. Levei apenas alguns segundos para perceber que era uma mão envolta na porta do armário. Chris, você vê isso? Perguntei. Assim que mencionei, ele teve essa expressão de choque no rosto e percebeu que não estávamos sozinhos naquela sala. Assustados como estávamos, começamos a ouvir passos descendo as escadas. Peguei Chris e sussurrei que tínhamos que sair pela porta dos fundos. Enquanto íamos de ponta de pé até a porta dos fundos, vimos passos começarem a descer lentamente as escadas. Não consegui identificar quem era, mas isso não importava para nós. O que importava era sair de casa e garantir que estivéssemos seguros. Chris e eu saímos pela porta dos fundos e nos escondemos no galpão até termos certeza de que a pessoa tinha ido embora. 15 minutos pareciam 15 horas enquanto ficávamos escondidos no galpão, esperando essa pessoa sair. Eventualmente, porém, essa pessoa que tínhamos visto acabou saindo, e quando vi quem era, não pude deixar de dizer algo. Era uma mulher na casa dos 50 anos, e eu a reconheci instantaneamente como minha vizinha. Suspirei aliviado quando a vi e abri o galpão para chamá-la. No entanto, assim que fiz minha presença conhecida, ela saiu correndo de volta para sua casa. Fiquei confuso a princípio, pois não tinha certeza do porquê ela estava em minha casa ou porque saiu correndo. Como era de se esperar, ambos estávamos meio aliviados e voltamos para dentro para ligar para minha mãe apenas para perguntar se a vizinha deveria passar por aqui. Houve uma pausa breve antes dela responder que não tinha ideia do que eu estava falando e que estava ligando para o 911. Tenha em mente que minha mãe mal conhecia minha vizinha, então não havia motivo para ela estar aqui. 10 minutos se passaram e vi vários carros de polícia entrarem na garagem da minha vizinha. Então vi ela sendo levada sob custódia pela polícia, assim como 2 policiais na minha porta. Depois de cumprimentado pelos policiais, eles me contaram que minha vizinha na verdade confessou ter invadido minha casa para roubar as joias da minha mãe. Ela sabia que minha mãe não estaria em casa e acho que viu como uma oportunidade para roubar. Embora isso possa não ter sido a coisa mais assustadora que já me aconteceu, é definitivamente uma que não esquecerei. Minha vizinha, felizmente, devolveu o que roubou e desde então está na prisão. Isso aconteceu quando eu tinha 12 anos. Eu estava em casa sozinho por uma noite, já que meus pais estavam na cidade com amigos.
Eu estava no meu quarto por volta das 4h30 da manhã quando acordei com o som de batidas vindo da porta da frente. Não ia atender, mas quando olhei pelo olho mágico, não havia ninguém lá. Surpreendentemente, cerca de 10 minutos depois, as batidas aconteceram novamente. Coloquei meus sapatos e moletom, apenas por precaução, caso precisasse sair pela porta dos fundos. Olhei pelo olho mágico novamente e vi um cara que aparentava ter uns 50 anos de idade, parado a cerca de 1 metro de distância, mas não consegui ver bem o rosto dele, então não consegui dizer quem era. Até vi uma faca enfiada em suas calças. Então ele deu 4 passos em direção à minha casa. Entrei em pânico, então saí pela porta dos fundos o mais silenciosamente possível. Não me entenda mal ao dizer isso, mas antes de sair de casa, não coloquei nenhuma calça. Sim, eu sei, é estranho, certo? Mas não queria perder tempo. Felizmente, eu ainda estava usando minha roupa íntima mesmo assim. Quando saí pela porta dos fundos, cheguei à calçada e corri por o que parecia ser milhas. Corri por cerca de 2 quarteirões e depois andei por mais 5 quarteirões até finalmente encontrar um carro de polícia. O policial no carro abaixou a janela do passageiro e me perguntou: "Vei, garoto, você está bem? Por que você não está usando calças?" Eu disse a ele que havia um cara na porta da minha casa com uma faca e que saí para buscar ajuda. Disse a ele que não estava usando calças porque não queria perder tempo e que estava com medo pela minha vida. Ele me disse que ficaria tudo bem e então me disse para entrar no carro para que ele pudesse me levar para casa e depois avaliar a situação. Entrei no carro dele e ele me levou. Quando chegamos em casa, o policial me disse para ficar no carro até que ele pegasse o cara, apenas para minha segurança. Depois de cerca de 3 minutos, ele saiu da minha casa com o cara algemado. Saí do carro e fui ver quem era o cara que tentou entrar na minha casa. Fiquei absolutamente chocado quando vi quem era. Era o ex-namorado da minha mãe. Aparentemente, ele queria vir à casa no meio da noite para cortar a garganta dela e se vingar por ela tê-lo deixado. Mas quando viu que ela não estava em casa, ficou furioso e, acredite ou não, aquele cara com uma faca realmente me disse que eu era o próximo alvo dele. Se ela não estivesse lá, então ele disse para mim: "Você teve muita sorte de ter saído da casa a tempo de chamar a polícia, senão você estaria morto." O policial colocou o cara no carro dele e voltou para mim. Eu disse a ele que o cara era o ex-namorado da minha mãe. Ele disse que ligaria para meus pais virem e que contaria a eles sobre isso. Dei o número da minha mãe para ele. Ele ligou para ela e então eles disseram que estavam a caminho. Cerca de 5 minutos depois, meus pais chegaram em casa e o policial contou a eles o que aconteceu. Depois, contei tudo mais uma vez aos meus pais. Eles ficaram aliviados por eu não ter me machucado, mas também estavam confusos sobre por que deixei a casa enquanto ainda estava de cueca. Apenas disse a eles que estava com medo pela minha vida e não queria perder tempo. Eles entenderam. Agradecemos ao policial e então ele foi embora e aquele cara com a faca foi levado embora. Entrei na casa com meus pais, sentei-me na sala de estar e expliquei a eles pela segunda vez toda a história. Eles apenas ficaram aliviados por eu não ter me machucado ou algo pior. Agora tenho 23 anos, tenho meu próprio lugar e sempre me certifico de que minha casa está trancada antes de sair por qualquer motivo ou até mesmo para ir para a cama. Não ouvimos mais nada do ex-namorado da minha mãe desde então e esperamos que continue assim. Eu nunca gostei de ficar sozinho em casa, especialmente à noite. Os rangidos e gemidos da casa antiga pareciam ganhar vida, ecoando pelos cômodos vazios como sussurros fantasmagóricos. Nesta noite em particular, meus pais tinham saído para um jantar, me deixando com as instruções habituais de trancar tudo e ficar seguro. Enquanto o tempo passava, eu tentava me distrair com o filme,
O brilho suave da TV lançando sombras cintilantes ao redor da sala de estar. No entanto, a atmosfera pouco fazia para aliviar a sensação desconfortável que se instalava em meu estômago. Cada barulhinho me fazia pular e o vento lá fora sacudia as janelas como um coro de sussurros distantes. Decidi recuar para o meu quarto, convencido de que o conforto do meu próprio espaço dissiparia o crescente sentimento de inquietação. Mas, ao me deitar na cama e puxar as cobertas apertadas, uma sensação inquietante pairava no ar. De repente, um arrepio varreu o quarto e percebi uma corrente de ar que parecia vir do corredor. Desprezei isso, atribuindo a sensação às excentricidades da casa velha. Assim que fechei os olhos, ouvi algo suave, quase imperceptível, vieram passos. Meus olhos se abriram rapidamente e me esforcei para ouvir. O som rítmico ecoava pela casa silenciosa, cada passo deliberado e intencional. O pânico se instalou quando percebi que os passos não eram os meus. A realização pairava pesada no ar e eu fiquei congelado na cama, meus ouvidos sintonizados na assombrosa cadência. Incapaz de resistir, saí cautelosamente da cama, meus pés descalços encontrando o chão frio. O corredor se estendia diante de mim, fracamente iluminado pelo brilho suave da lua filtrando pelas cortinas. Os passos continuavam, crescendo mais altos a cada momento que passava. Contra o meu melhor julgamento, segui o som, um nó se formando na minha garganta. Os passos me levaram pelo corredor e para o coração da escuridão. O ar ficou carregado com uma energia inexplicável e uma sensação de presságio me invadiu enquanto me aproximava do fim do corredor. Os passos abruptamente cessaram e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fiquei lá tremendo, meus olhos se esforçando para penetrar as sombras. Foi então que vi uma figura vaga e indistinta, parada além do alcance do fraco luar. Meu coração disparou e um arrepio percorreu minha espinha quando a figura se virou para me encarar. O pânico me consumiu e recuei, retornando à segurança do meu quarto. Tranquei a porta, minha respiração superficial e rápida. Liguei para o 911 e logo depois ouvi sirenes e vi as luzes piscando. Chamaram meus pais, e então, para minha surpresa, a polícia saiu da minha casa com um cara muito magro e assustador. Levaram-no embora e nunca mais o vi desde aquela noite. Eu sei que muitas pessoas por aí ficariam em casa sozinhas em uma idade muito jovem devido aos seus pais trabalharem em turnos noturnos, mas no meu caso eu nunca consegui ficar em casa sozinho. Um dia, quando eu tinha 15 anos, pensei que já era grande o suficiente para ficar em casa sozinho. Meus pais estavam indo à loja rapidamente para pegar algumas coisas de última hora para o jantar. Eu estava muito preguiçoso para ir apenas por alguns itens e queria ficar em casa para assistir a um filme que eu tinha gravado na TV. Depois de dizer à minha mãe que eles não ficariam fora por muito tempo, consegui convencê-la a me deixar ficar, enquanto ela saía e me dizia 1000 vezes para ter certeza de que a porta estava trancada e para não abrir a porta para ninguém. Então, corri para a sala e liguei a TV. Nossa casa tem 2 portas. Há uma porta do lado direito, onde fica a entrada da garagem, e uma porta do lado esquerdo, onde fica a sala de estar. Nunca usamos a porta do lado esquerdo, e isso é algo que toda nossa família e amigos sabem. Se eu tivesse um amigo vindo, sempre me certificava de que eles soubessem para bater na porta do lado direito. Mesmo quando recebemos entregas, sempre deixo um bilhete dizendo para usar a porta direita. Minha família e eu fazemos piadas sobre o lado esquerdo da nossa casa parecer abandonado, já que não o usamos. Minha mãe se concentra em limpar o lado direito de qualquer maneira. Enquanto eu ligava a TV e me deitava no sofá, de repente ouvi uma batida alta na porta do lado esquerdo. Pensei que talvez fosse a TV, mas então ouvi novamente. Desliguei a TV e corri para o corredor. Não ousei olhar pela janela. Estava com medo de que isso fosse mais perceptível. Enquanto estava no corredor, espiava em direção à porta.
Parecia que eu podia ver como a porta vibrava a cada vez que a pessoa do lado de fora batia na porta. Não sabia o que fazer ou quem poderia ser. Todo mundo que conheço sabe para usar a porta do lado direito. Estava tão assustado que minhas pernas me falharam e sentei no chão enquanto olhava para a porta. Então, as batidas ficaram ainda mais altas. Nem acho que era mais uma batida, era como socos diretos. Depois do que pareceram horas, eventualmente parou. Fiquei lá chorando quando, de repente, ouvi a porta do lado direito se abrir. Era meu pai. Olhei para ele e realmente senti raiva porque pensei que era ele quem estava batendo. Fiquei imediatamente convencido de que meus pais fizeram isso para me assustar. Mas meu pai estava genuinamente preocupado e perguntando por que eu estava chorando. Contei o que aconteceu e, depois que ele esclareceu que não era ele nem minha mãe quem estava batendo, ele me disse que minha mãe ficou dizendo e se acontecer alguma coisa com ela enquanto estiver em casa sozinha? Como vamos viver com isso? Então, aparentemente, ela fez meu pai voltar para casa para me buscar. Quando saí e olhei para minha mãe no carro com uma expressão preocupada, comecei a realmente me perguntar se tinha inventado tudo. Será que as batidas realmente aconteceram ou, no fundo, eu estava apenas com muito medo de realmente ficar sozinho em casa? No carro, perguntei aos meus pais se viram alguém andando quando chegaram em casa, mas disseram que não havia ninguém. Passaram-se 7 anos e até hoje ainda me pergunto se alguém estava realmente lá fora. Há 4 anos, minha namorada e eu compramos uma casa nos subúrbios da Flórida Central. Tinha pelo menos 70 anos e estava em boa condição para uma casa tão antiga. Era uma bela casa de 2 andares em uma área residencial tranquila, sem problemas ou algo assim. No início, parecia a casa perfeita para começarmos nossas vidas, e foi o caso por cerca de 1 mês. Isso foi até que algo aconteceu um dia que me quebrou para sempre. Era o meio do verão e minha namorada tinha ido trabalhar enquanto eu fiquei em casa doente depois de sair para uma boate na noite anterior. Eu não me importava, pois poderia aproveitar o silêncio e tentar me recuperar dessa doença o mais rápido possível. Depois que ela saiu, descansei por uma boa hora e depois desci para pegar um lanche antes de voltar para cima. Sem saber o que fazer, apenas liguei um filme para me manter ocupado na esperança de adormecer para descansar mais. Em certo ponto durante o filme, ouvi o pneu de um carro rangendo do lado de fora. Isso foi estranho, já que quase ninguém dirige imprudentemente por aqui, então só pude supor que poderia ter sido um acidente. Olhei pela janela do meu quarto e vi estacionada na minha garagem uma van branca que nunca tinha visto antes. Neste momento, eu estava nervoso, pois não sabia quem eram essas pessoas ou o que estavam fazendo aqui. Não demorou nem 1 minuto e ouvi batidas frenéticas na minha porta da frente, seguidas por várias pessoas gritando e gritando. Corri para a porta da frente e olhei pelo olho mágico, vendo esses homens intimidadores batendo na minha porta. Falei no meu interfone e perguntei quem eram e o que estavam fazendo na minha propriedade. O cara mais próximo à porta respondeu, dizendo: "Não finja ser estúpido conosco. Você sabe quem somos. Queremos nosso dinheiro que você deve e você vai nos dar." Nesse ponto, eu estava extremamente confuso e aterrorizado e não queria abrir a porta para confrontá-los. Gritei para eles que não os conhecia e para saírem. No entanto, isso pareceu os irritar ainda mais e começaram a bater na porta com mais força. Eu sabia que era apenas questão de tempo antes que eles entrassem aqui e fizessem Deus sabe o que comigo. Aproveitei esse tempo para ligar para a polícia e explicar tudo. Logo após eu contar para o operador o que estava acontecendo, ouvi minha janela ser quebrada e os vi entrarem um por um. Sabia que eventualmente me encontrariam e, então, fiz a única coisa que pude fazer naquele momento. Foi arriscado, mas depois de reunir coragem, desci as escadas suplicando para que não me matassem.
No entanto, em vez de reagirem com raiva ou fazerem algo potencialmente pior, todos apenas se viraram para se olharem com esses rostos confusos. Foi então que pude ouvir sirenes vindo da estrada, o que foi música para os meus ouvidos. Isso os fez voltar para a van e fugir. Eles não chegaram longe, pois a polícia conseguiu encontrá-los a cerca de 2 quarteirões de distância. O que a polícia me contou chocou até o meu cerne. Aparentemente, as pessoas que invadiram minha casa faziam parte de uma grande operação de tráfico de drogas. Um dos seus compradores aparentemente roubou $50 mil em cocaína e outros produtos e os contrabandeou para dentro de casa. Quem deu a essas pessoas o endereço de onde essa pessoa poderia ter morado obviamente deu o endereço errado, resultando neles invadindo minha casa. O pensamento de que eu poderia ter sido morto naquele dia nunca me deixará. Acho que a parte mais difícil para mim foi enfrentar essas pessoas distorcidas no tribunal. Nunca esquecerei deles chamando meu nome, passando por esses criminosos e me olhando como se quisessem me matar. Minha namorada e eu tentamos ficar naquela casa para tirar o melhor proveito dela, mas chegou ao ponto em que simplesmente não conseguíamos. Ela ficava paranoica e eu frequentemente acordava com pesadelos sobre isso. Chegou até o ponto em que comecei a ter pensamentos sobre como outras pessoas dessa gangue voltariam para nós. Isso acabou começando a afetar nossa saúde mental e até nossos empregos de alguma forma. Não tenho certeza por que isso me afetou tanto, mas simplesmente não conseguíamos viver com isso. Um mês depois, tomamos a decisão de vender a casa e nos mudar para um lugar mais seguro, a 2 estados de distância. Espero que continue assim. Para contextualizar, sou uma mulher e isso aconteceu na semana passada, quando estava no meu primeiro semestre da faculdade. Frequento uma faculdade comunitária perto da minha casa, pois é mais conveniente para mim ir e voltar da escola. Na semana passada, eu havia acabado de chegar em casa do meu primeiro dia de aulas e me joguei na cama para relaxar. Ficar na escola por longas horas já era o suficiente para me deixar exausta, e dormir era a única coisa que eu esperava. Cochilei por cerca de 1 hora, quando acordei com minha cachorra Mia latindo. Isso foi estranho, já que ela quase nunca late. Tem uma Dachshund, que late alto mas não é agressiva, e é a coisa mais doce que alguém poderia ter. Então, quando ouvi ela latindo, definitivamente achei estranho. Disse-me isso como ela apenas latindo para alguém passeando com seu cachorro ou gato. No entanto, foi quando seus latidos passaram de irritantes para defensivos que eu me levantei para ver o que ela estava latindo. Então pude vê-la latindo para o quarto dos meus pais. Ela estava com a cabeça erguida enquanto latia, como se estivesse latindo para uma pessoa. O único problema era que não havia ninguém lá, mesmo que ela claramente soubesse que algo estava lá. Neste ponto, estou oficialmente assustada enquanto tento fazê-la voltar ao normal. Quando estava prestes a me aproximar dela, ela recua como se estivesse machucada ou assustada. Olhei para ela e vi um pequeno corte acima do estômago, que então cobri. Felizmente, não havia muito sangue, mas ainda assim doeu nela, para dizer o mínimo. Peguei a Mia e saí correndo daquela casa tão rápido para chamar a polícia. Quando meus pais chegaram em casa, contei a eles sobre o que havia acontecido antes deles chegarem. No entanto, meus pais são do tipo que leva tudo muito levemente e me deram uma bronca sobre como não tenho dormido o suficiente e que tudo estava na minha cabeça. Sei que minha história parece louca, mas eu vi acontecer. Não me importo se meus pais acreditam em mim ou não, pois sei o que vi. Nada aconteceu desde então e minha cachorra voltou ao normal. Isso é de longe a coisa mais assustadora que já vi, pois ainda não consigo encontrar palavras para explicar. Algumas pessoas me disseram que era apenas minha cachorra sendo boba, enquanto outras dizem que foi algo relacionado ao paranormal. Todas essas teorias eram válidas, mas infelizmente a segunda parece mais plausível.
Não tenho certeza do que aconteceu exatamente, mas o que sei é que minha cachorra obviamente viu algo naquele quarto que eu não pude ver e isso a aterrorizou.